direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas Dana-Farber. Estamos começando mais um OCCast e aqui eu estou com as doutoras Ana Cláudia Galdino, oncologista clínica da Oncoclínica Santa Catarina, e doutora Denise Leite, oncologista clínica da Oncoclínicas São Paulo. Nós vamos falar sobre as novidades no tratamento do câncer de pulmão. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar falando sobre as novidades em tratamentos perioperatórios? Olá, bom dia a todos. De fato, acho que esse é um dos destaques também que a gente acompanhou bastante no Congresso. O tratamento adjuvante, o adjuvante no câncer de pulmão, ele vem sofrendo aí várias atualizações, assim, praticamente uma enxurrada de estudos, né, Ana? Que a gente vem testemunhando aí nos últimos 2, 3 anos, e houve sessões inteiras aí no Congresso em relação a esse tema. Isso vem mudando nos últimos anos, até a gente comentou bastante durante o Congresso. Até 2 anos atrás, 80%, 90% do Congresso era sobre doença avançada, e agora a gente vê uma inversão, né, dessa proporção. E, de fato, a gente tem muita novidade, principalmente com imunoterapia no tratamento, tanto neoadjuvante combinado à quimioterapia, quanto no tratamento adjuvante, e também nos tratamentos que nós chamamos de perioperatórios, que vem desde a neoadjuvância e também tem um componente de adjuvância com imunoterápico. E isso também foi bem verdadeiro também para a doença com mutação acionável. Então, a gente tem agora os dados do Adaura mostrando o papel de droga-alvo na adjuvância da doença EGFR mutada. Então, isso vem mudando bastante a nossa prática, e acho que é a mesma impressão da Ana, né, na prática diária dela, como a gente vem mudando o prognóstico dos pacientes com doença localizada e localmente avançada com esses tratamentos. É isso mesmo. Obrigada, Denise. Obrigada, Edilene, pela apresentação. Realmente, no tratamento perioperatório, eu acho que é o que a gente tem mais de novidades, são alterações nessa abordagem desses pacientes, como a Denise já adiantou. A gente teve importantes apresentações nos principais congressos de oncologia em todo o mundo, tanto na ASCO quanto no Mundial de Pulmão, mostrando também a importância dessa estratégia de imunoterapia num cenário pré-operatório, e mostrando como isso aumenta bastante a taxa de resposta patológica completa, e os estudos mais adiantados mostraram que isso reflete realmente em sobrevida livre de eventos. Então, quando a gente consegue levar esses pacientes a uma resposta completa com tratamento pré-operatório, a gente consegue alcançar aí grandes, longos desfechos a longo prazo. Acho que nesse ano a gente teve aí a apresentação do Keynote 091, a apresentação aí tanto do pembrolizumab adjuvante, como a gente também teve a apresentação do pembrolizumab no cenário pré-operatório, né, num contexto perioperatório, como a Denise bem explicou, onde a gente faz a imunoterapia combinada com a quimio antes quanto depois. Ainda também esse ano a gente teve a apresentação do AAGEN, que também é um outro tipo de tratamento perioperatório, faz imunoterapia combinada com quimio pré e depois pós. A gente teve a apresentação também do NeoTORCH, esse é um estudo asiático que mostrou também um outro tipo de anti-PD1 num contexto pré-operatório, faz quimio combinado com imunoterapia pré. No pós, ele era um esquema meio sanduíche, né, Denise? Fazia 3 ciclos antes, 1 ciclo depois de quimio-imuno, e depois seguia com imunoterapia adjuvante. Todos esses estudos, assim, bastante consistentes em termos de taxa de resposta patológica, todos muito próximos ali de 20%, alguns 17%, outros chegando a 23%, mas consistentemente maior do que quimioterapia isolada, que é em torno de 2%. Então, a gente vê que realmente teve um salto. A gente teve dados atualizados do CheckMate 816, o primeiro estudo que avaliou, né, de fase 3 a combinação de imuno e quimioterapia pré-operatório, e mostrou que esses pacientes que alcançavam, então, a resposta patológica completa, esse é o estudo mais adiantado em termos de follow-up de acompanhamento a longo prazo, mostrou que esses pacientes eles tinham um desfecho a longo prazo importante. E um dado bacana do CheckMate 816 foi que justamente esses pacientes que, mesmo aqueles que foi apresentado na ASCO desse ano, foi que mesmo aqueles pacientes que
acabaram não evoluindo para a cirurgia, eles também tiveram melhor sobrevida livre de eventos a longo prazo quando comparado àqueles que receberam só quimioterapia. Todos esses estudos eles foram apresentados nesses grandes congressos e foram muito explorados no Congresso da Oncoclínicas agora. Então, botando isso agora na prática, né? Esses estudos eles são apresentados nesses principais congressos mesmo e acho que na sessão ali de pulmão a gente teve importantes discussões muito bacanas. Ok, está bem definido que a gente vai utilizar essa estratégia no contexto de paciente que não tem mutação driver e inicial. E aí, como que isso muda a prática do radiologista na reavaliação pós quimioimunoterapia neoadjuvante, como que isso muda a prática do cirurgião torácico, né? Como que fica a cirurgia? Então, a gente explorou bastante, né? Os cirurgiões puderam verbalizar isso, que a cirurgia muda sim, fica um pouco mais complexa, pelo menos as mãos daquilo que eles sempre, né, estavam habituados a fazer, mas isso não refletiu em piores desfechos ao paciente, tanto nos estudos quanto também na experiência pessoal dos palestrantes que puderam colocar isso em voga. Então, acho que o Congresso da Oncoclínicas conseguiu permitir com que a gente fizesse um revival de todos esses estudos que foram apresentados nesses principais congressos. A gente conseguiu explorar isso com importantes líderes, né, no nosso país e que já tem uma boa prática, uma boa experiência. E acho que essa foi uma importante novidade no cenário perioperatório. Sim, acho que também foi bem discutido a questão do diagnóstico correto, né, Ana? Porque a gente tem muita dificuldade, o Brasil é bem complexo, é bem heterogêneo e é importante nesses estudos os pacientes tinham que estar muito bem estadiados na doença inicial, que é o 1B, a 3A, e precisa estar bem concatenado, como ela falou, o cirurgião com o oncologista, o radiologista, então, a radiologia intervencionista, né? Então, a gente precisa fazer um estadiamento muito bom, principalmente em relação ao status linfonodal da doença, que a gente ainda tem um pouco de dificuldade em alguns centros, mesmo grandes centros aqui no Brasil, então é bom difundir essas informações e o diagnóstico correto é essencial para que o paciente tenha benefício dessas estratégias. Então, foi bem legal ver essa discussão multidisciplinar, que é o que a gente preconiza, e a Oncoclínicas preconiza muito, que faz muita diferença no desfecho do paciente, e ainda nessa linha do diagnóstico molecular, que agora a gente vê que antes era praticamente exclusivo da doença avançada, mas nesse cenário ela entra agora cada vez na doença mais precoce, porque sem o diagnóstico molecular a gente não consegue praticamente escolher a melhor estratégia dentre todas essas que a Ana mencionou, são muitos estudos, e a gente não, ainda em muita discussão qual é a melhor estratégia para cada paciente, se a gente vai ter um biomarcador ou não, provavelmente ainda a gente vai encontrar, mas a gente está na linha ainda do PDL1, né, talvez DNA circulante tumoral, enfim, é uma área bem rica. Então o diagnóstico é muito importante, o diagnóstico molecular, que na Oncoclínica a gente tem um acesso, isso é bastante positivo, vão ser fundamentais aí para que essas estratégias funcionem, né? Foi o core do Congresso também ter um apoio na questão da tecnologia, inteligência artificial, e isso mostra realmente como isso faz papel, pelo menos, da oncologia moderna, né? A oncologia futuro, né? 2.0, é a oncologia que a gente está vivendo atualmente e que não tem como a gente fugir dessa realidade. Então, a gente vê a importância de ter bons centros de diagnóstico, porque, do contrário, a gente não consegue fazer nada disso que a gente está comentando aqui. Né? Um tratamento direcionado, personalizado, individualizado, são terapias, né, que mudaram muito a perspectiva desses pacientes. Então, o câncer de pulmão, mesmo numa doença inicial, estadio clínico 3, é uma doença que ainda tem uma alta taxa de mortalidade, né, pelo menos com dados com quimioterapia isolada no contexto do tratamento. Então, é uma doença bastante agressiva, tem um comportamento sistêmico desde o seu diagnóstico, ainda que num cenário inicial. Então, a gente ter essas estratégias de tratamento realmente motiva a gente bastante, né, e ver como que isso impacta na cura de fato desses pacientes que mesmo no estágio inicial antes tinham um prognóstico ruim. Mas para a gente poder fazer esse tipo de tratamento, a gente precisa do diagnóstico correto. E para a gente ter esse diagnóstico correto, a gente precisa de boas tecnologias, porque esse diagnóstico, Dilene, não é um diagnóstico simples, né, em que qualquer laboratório consegue fazer a avaliação molecular desses genes que a gente está comentando, PDL1. Então, a gente ter o acesso a essas tecnologias
elas estão totalmente linkadas. Então, esse seria um desafio no diagnóstico, exato, na opinião de vocês. Sim, sim. Em termos Talvez de capilaridade, né? em termos de capilaridade nacional, sem sombra de dúvida, esse vai ser o maior desafio que a gente vai enfrentar. Para permitir com que todos os pacientes tenham acesso a essas análises moleculares de uma maneira confiável e acurada. E acho que o segundo desafio principal é essa interdisciplinaridade, né? O cirurgião entender, o oncologista entender que eles têm que combinar desde o começo, assim como todas as outras áreas envolvidas. Então, não dá mais para um especialista assumir um tratamento sozinho e no meio chamar a ajuda de alguém. Então, desde o começo, todos têm que estar juntos, porque os planos são bem específicos. E isso também foi bem discutido aqui no Congresso, né? Da importância do tratamento multidisciplinar, né? Exato. Não só pulmão, né? Mas acho que hoje a oncologia não consegue ir à frente se não tivesse esse raciocínio, esse modus operandi, né? De tumor board, etc, né? E agora vamos falar sobre inclusão das drogas anticorpo conjugadas. O que vocês viram nesse sentido? Quais são as principais tendências? Eu acho que entra nessa linha da medicina cada vez mais individualizada, personalizada, que a gente está discutindo, né, cada vez mais. Então, também é uma forma de um tratamento-alvo muito específico, com uma tecnologia bem avançada. A gente já vê em outros cânceres, acho que câncer de mama, isso já está bem mais consolidado. E agora, chegando também para o câncer de pulmão, um anticorpo, né, conjugado a uma droga, ele tem um alvo, o anticorpo tem um alvo na célula tumoral, acha esse alvo, ele gruda, assim, na verdade essa é a palavra, né, gruda nesse alvo e entrega uma quimioterapia específica para a célula que possui esse alvo. Então, uma tecnologia bastante avançada e a gente tem alguns estudos ainda, já tem estudo de fase 3 rodando, mas a gente tem alguns dados de estudos pequenos mostrando taxas de respostas boas, né, 20, às vezes até mais de 50%, dependendo do estudo, poucos pacientes, mas a gente já vê no cenário aí de múltiplas linhas um sucesso bem maior do que o tratamento convencional, por exemplo. O anticorpo droga conjugada, como a Denise bem falou, ele é um tipo de tratamento em que a gente tem uma molécula de quimioterapia dentro de uma outra molécula, que é um anticorpo monoclonal, e esse anticorpo monoclonal ele tem essa capacidade de conseguir ir exatamente num alvo específico. Então, ontem o Dr. William comentou que alguém tinha comentado em alguma sessão uma comparação que é ótima, mas que eu também vou utilizar toda vez que eu vou comentar sobre anticorpo droga conjugada, que nada mais é do que uma molécula com GPS. Então, ela vai exatamente naquele local aonde ela precisa chegar e quando ela chega, ela abre as portas e entrega, então, a quimioterapia. Isso dá mais seletividade à abordagem de tratamento, faz com que os pacientes tenham menos efeito colateral, afinal de contas, você está indo somente naquele local, naquele endereço onde você quer ir, e isso permite com que você entregue exatamente a quimioterapia nas células específicas que precisam ser tratadas. Realmente envolve uma tecnologia muito mais avançada. Como a Denise bem falou, é um tipo de estratégia de tratamento que já está sendo utilizada no câncer de mama, no cenário de câncer de mama, e isso a gente tem explorado em outros cenários, e no câncer de pulmão a gente já teve apresentações de estudos de fase 2, mostrando então a segurança e a eficácia dessa droga em cenários mais avançados, né? Então no câncer de pulmão metastático, que já tinham falhado ao principal tipo de tratamento, que hoje é a combinação de quimio e imunoterapia, num cenário de pacientes sem mutação driver, e nesse caso agora a gente está começando a estudar em estudo de fase 3, ou seja, comparando com aquilo que a gente tem de padrão. A gente vai ter apresentação também na ESMO aí sobre os dados de datopotamab no câncer de pulmão, e parece aí que a gente vai ter dados bastante interessantes e provavelmente isso vai mudar a nova abordagem, a nova linha de tratamento dos pacientes no cenário avançado. Então, isso, sem sombra de dúvida, vai interferir bastante no nosso fluxograma e no organograma de tratamento para esses pacientes. E as opções de imunoterapia disponíveis atualmente no tratamento do câncer de pulmão? Ainda bem, a gente tem várias, né? Então, assim, tem vários cenários, isso é muito bom também. É bem rico, quando eu sou, acho que do tempo ainda que nem tinha, quando eu terminei a residência, então eu testemunhei bastante isso, né? Eu não vou revelar a idade aqui, né? Mais ou menos.
Mas é que é bem recente mesmo, então a gente tem visto isso nos últimos, desde 2015 para cá, né? Então, em termos de medicina, bem recente. Então, tem vários tipos. Então, a gente tem vários tipos de droga, anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA, que a gente já vê também em outros tumores. E várias combinações isoladamente com quimioterapia, como a gente está falando agora, entrando na adjuvância, neoadjuvância, doença avançada. Então, tem várias opções dependendo do perfil molecular do paciente. Então, a gente volta nessa tecla, que é o conhecimento biológico do tumor antes de poder estabelecer o tratamento. Né? Então, a gente tem aí uma gama muito grande e combinações grandes. Então, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab. Agora, combinações, né, IP e nivolumab junto com quimioterapia, enfim. Então, a gente está conseguindo explorar bem e, de novo, eu acho que a palavra é individualização, né? Não tem muito como fugir do diagnóstico molecular. Para pacientes sem mutação driver, realmente a gente fica sempre na definição se a gente vai fazer a combinação de 2 imunoterapias, que é com o anti-CTLA-4, como a Denise mencionou, combinado com o anti-PD1, e quimioterapia, ou somente quimioterapia e anti-PD1. Então, o exercício do oncologista hoje está em definir, tentar nichar para qual dessas estratégias a gente vai utilizar. O que baseia, o que norteia a utilização da combinação do anti-PD1 com anti-CTLA-4 atualmente é o CheckMate 9LA no nosso país. Parece que a gente vai ter aí a submissão também do Poseidon, que é a combinação de uma outra combinação de anti-CTLA-4 com anti-PD1, que é o tremelimumab junto com o durvalumab. Então, isso realmente vai colocar em um portfólio bastante rico e a gente vai precisar aí individualizar cada caso. Existe aí uma inclinação de querer favorecer a combinação das 2 imunoterapias, especialmente para aqueles pacientes PDL1 zero, com um subtipo escamoso, porque pelo que a gente conseguiu ver nos dados CheckMate 9LA, esses pacientes eles têm uma robustez e uma constância de benefício com essa estratégia. Para os pacientes com mutação driver, eu acho que o que a gente teve de novidade e consolidando aí o conceito é que parece que esses pacientes com mutação driver, eles não respondem à imunoterapia numa segunda linha. Então, a gente teve a apresentação também na ASCO desse ano, mostrando que quando você faz quimio e pembro após a progressão com algum TKI, esses pacientes eles não tiveram benefício. Então, portanto, acho que em termos de imunoterapia e doença avançada, esses são os conceitos que a gente teve a respeito. Eu vi você falou um pouco sobre o câncer metastático. Vocês podem falar um pouco mais sobre o tratamento quando é metastático? O que vocês viram de novidades nesse sentido? Se tem, quais são as tendências? Quando a gente fala de tumores, câncer de pulmão metastático, então, antes a gente fazia uma diferenciação entre não pequenas células e pequenas células. Hoje mudou. Não que não exista, ainda exista, mas quando a gente muda para não pequenas células, a gente faz outra distinção, outro organograma entre ter mutação driver e não ter mutação driver. Quando existe a mutação driver, a gente vai fazer uma terapia-alvo específica. Então, na presença de mutação EGFR, na mutação de ALK, ROS1, a gente tem outras mutações, muitas das drogas avaliadas no contexto de segunda linha e algumas outras até em primeira linha, mas a gente ainda não tem totalmente disponível. São mutações mais raras, é bem verdade, né, como mutação, fusão em NTRK, fusão em RET, mas que logo aí a gente já vai ter no nosso país disponível e a gente vai seguir. Então, baseado na mutação, ele vai receber aquela medicação. Quando a gente fala em câncer de pulmão metastático sem mutação driver, aí que a gente entra para esse fluxograma. Certamente vai ser a combinação de quimio e imunoterapia. Na verdade, hoje, o fluxograma do não pequenas células, a gente acaba ainda fazendo uma outra distinção, uma outra diferenciação entre a expressão de PDL1. Apesar de todas as críticas que existem desse biomarcador, à luz dos dados que a gente tem, ele se mostrou um pouquinho um biomarcador preditivo de fato. Então, baseado na expressão de PDL1, a gente diferencia o tipo de tratamento. Para aqueles autoexpressores, você está permitido a fazer uma imunoterapia isolada. Aí vai depender muito das características clínicas do paciente, se tem um alto volume de doença, história de tabagismo, metasistema nervoso central. Apesar de ser um autoexpressor, há quem advoga, quem favoreça a combinação também com químio.
Para aqueles pacientes baixos estressores ou PDL1 zero, aí acho que a gente não tem dúvida. Certamente é combinado químio com imuno. Mas qual químio e imuno é isso que a gente estava discutindo antes. A gente vai fazer 2 imunoterapias, anti-CTLA-4 e anti-PD1 junto com químio, ou somente anti-PD1 com quimioterapia? Realmente aí é onde teve aí a maior discussão nesse congresso, porque, como a Denise bem falou, são tratamentos recentes, né, que estão aí na prática clínica recentemente, são estudos, claro que já iniciaram há mais tempo, já mostraram a sua eficácia, são estudos de fase 3, então não iniciaram há pouco tempo, mas na nossa prática são medicações que estão recente na prática, e a gente discutiu bastante nesse congresso como que a gente vai diferenciar entre aqueles pacientes que têm PDL1 zero, que tem um subtipo histológico escamoso, que existem outras mutações de pior prognóstico, maior resistência ao tratamento, como mutação em KEAP1, STK11, parece que há uma inclinação de você querer combinar as 2 imunoterapias. Há quem defenda o contrário, mas na maioria há quem empurre mais para essa combinação de anti-PD1 e anti-CTLA-4, baseado no estudo do Checkmate 9LA e, como eu disse, também o Poseidon. Mas essa é um regime que ainda não está aprovado no nosso país, do Poseidon, mas parece que a gente vai ter aí a submissão para aprovação ainda esse ano. E do contrário, para esses outros pacientes, né, você acaba ficando realmente aí a depender dos critérios clínicos do paciente, se ele tem alguma contraindicação, um paciente transplantado, alguma doença autoimune, né, um paciente muito idoso, que você tem receio que possa ter alguma complicação, aí eventualmente a gente faz somente a químio com a imuno. Né, Denise, não sei o que você acha a respeito disso, como que tem sido a sua distinção entre 2 imunos e 1 imuno? Acho que a impressão geral você resumiu muito bem, acho que isso não foge muito disso, mas acho que, resumindo assim, uma impressão geral, né, é que realmente mudou muito nos últimos anos, então a gente era muito restrito, agora a gente tem muita opção, individualiza cada vez mais, faz melhores diagnósticos. E acho que é importante frisar que todos esses tratamentos, tanto droga-alvo quanto imuno, eles melhoraram bastante os desfechos, né, em relação ao que a gente tinha, que era só quimioterapia para todos os casos sem individualização. Melhorou sobrevida, melhorou taxa de resposta. Então, essa evolução a gente vem presenciando nos consultórios. Então, era comum a gente ter uns pacientes que tinham um desfecho relativamente rápido, a gente não conseguia controlar a doença. E hoje, até histologias mais complexas, mas com prognóstico pior, a gente tem conseguido controlar e com maior qualidade de vida, porque esses medicamentos têm um perfil de efeitos colaterais bem peculiar, porém mais tolerável no geral em relação à quimioterapia. Então, acho que isso fica bem marcante para nós que estamos no dia a dia lá na ponta, vendo como os pacientes reagem, né? E uma dúvida que me surgiu aqui, durante as conversas, né, que aconteceram aqui no OCCast, alguns médicos falaram sobre uma tendência a tratamento oral. Isso existe também? Tem essa perspectiva no câncer de pulmão? Sim, é bem... essa tendência. Exato, eu acho que é meio que o que a Ana explicou. Essas drogas-alvo geralmente são por via oral com um perfil de tolerabilidade muito maior. Claro que tem, né, situações à parte e toxicidades que podem ficar complicadas, mas em relação ao químico que a gente costumava ver, assim, pessoas que trabalham, têm a sua vida ativa, né? Geralmente essas pessoas que têm mutação são mais jovens, né? Então tem uma vida mais ativa e você precisa devolver para vida social meio rápido, sem muitos percalços. Então, tratamento via oral para nós é uma realidade completamente viável, assim. Especialmente a doença de FR mutada, né? A gente estava comentando aqui antes do osimertinib, que é um medicamento que é um inibidor de 3ª geração. Então, as primeiras gerações foram bem complicadas em termos de toxicidade. E hoje a gente vê o paciente praticamente não sentir nada e tem uma resposta muito melhor do que com a quimioterapia. Isso já é bem evidente. Bom, eu gostaria de saber de vocês também, que hoje já é o último dia de congresso, o quanto é importante, né, participar de congressos com tantas palestras, tanta troca, conteúdo científico. O que vocês tiram, né, da experiência de vocês desse congresso?
Esses congressos, eles são muito importantes justamente para a gente poder discutir e poder colocar em prática tudo que é apresentado nesses grandes congressos mundiais. Os grandes congressos mundiais, eles acabam apresentando aquilo que vai mudar a prática diária do médico. E esses congressos, especialmente esse desenvolvido pela Oncoclínicas nesse ano, que foi tão bacana assim, que conseguiu trazer essa questão multidisciplinar da discussão, foi ótimo porque a gente consegue colocar realmente na prática aquilo que a gente tem de novo. Então, como de fato eu vou fazer, né? Como de fato eu vou interagir com o cirurgião, vou interagir com a realidade da inteligência artificial, isso realmente existe? Está tão próximo da gente como a gente acredita, como a gente espera. Então, esses congressos, eles são fundamentais para que o médico ganhe segurança para poder utilizar essas medicações, permitir com que ele converse de perto com aquele médico que já teve a determinada experiência. Então, sem sombra de dúvida, sem essas interações, a gente não consegue permitir capilarizar bem todas essas informações na prática do dia a dia mesmo. E acho que é isso também. A Oncoclínicas temos no Brasil inteiro, então e o Brasil é muito heterogêneo, né? Então a gente troca experiência com os outros oncologistas, consegue entender o que está acontecendo nos outros estados. Então, além dessa parte acadêmica que ela já pontuou super bem, que é um resumo para todo mundo se atualizar também, isso é importante, tem dado novo todo momento, é esse encontro nacional, realmente, assim, a palavra encontrar o pessoal, né, encontrar. Denise? A gente se encontra, a gente também faz festa, é muito bom essa interação, porque isso também acho que cativa mais, né, dá um engajamento maior. E isso é unânime aqui. Falar sobre essa troca, esse encontro, né? Muito bom. Pessoalmente, né? Sair do online, poder encontrar pessoalmente, trocar, conversar. Que as pessoas têm energia, né? E essa troca de Exatamente. energia, quando tudo que você estuda com emoção, ela fixa mais. Então, essa troca de energia, essa interação, eu acho que faz com que também consolide mais tudo que a gente está discutindo. Então, eu sou fanzoca desse tipo de interação. Os desafios, né? Também você tinha falado dos desafios, então a gente vê que os outros também têm as dificuldades, que não é só... Aí é até mais fácil Sim, de você... Passam pelas mesmas situações. É muito boa mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, eu agradeço. E o próximo tema, nós vamos ter mais um episódio de OCCast hoje, e o próximo tema será sobre o lançamento do livro Encontros Ecumênicos, da doutora Clarissa Matias. Então fique aí, não saia daí, porque já já a gente volta.